Vamos iniciar mais um dia na presença de Deus, mais um dia para iniciarmos na certeza de que Deus está conosco, na certeza de que a promessa eis que estarei convosco todos os dias é real, é viva. Estamos aqui porque o Senhor permitiu, estamos aqui porque o Senhor nos fez acordar, nos trouxe para a sua presença. Vamos desfrutar desse momento. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui para mais um devocional, mais uma palavra de Deus, mais um momento na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Como é bom iniciar o dia nessa certeza, iniciar o dia tendo a consciência de que Deus está conosco. Deus é bom. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso devocional. Seja bem-vindo, Kelly. Deus abençoe, querida. Seja bem-vindo, Amira. Deus abençoe. Bom dia. Seja bem-vinda, Irla. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda, Vilma. Deus abençoe, querida. Meu amigo Zaguete, seja bem-vindo. Que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Marisa. Seja bem-vinda. Vamos iniciar mais um dia na presença de Deus. Mais um dia que a gente pode dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos trouxe. Porque a história que Ele tem para mim e para você ainda não acabou. Ainda tem muita história para viver, né? Muita coisa para acontecer. Por isso estamos aqui. Estamos aqui para aprender mais e mais da sua palavra. Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda, querida. Bom te ver por aqui. Deus abençoe. Vamos chegando, vamos começar o nosso devocional. Eu creio que vocês estão me ouvindo bem, né? Olha os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coraçãozinho tiver, melhor. Porque a live fica mais evidente, né, no Instagram e ele distribui mais para outras pessoas, né? Vamos iniciar mais um devocional. Eu confesso que é o dia que eu mais gosto. É o dia, o horário, né, que eu mais gosto é acordar de manhã já na presença de Deus, né? Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Queridos, vamos começar o nosso devocional. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana e eu tenho certeza que vai nos abençoar muito, né? Eu quero iniciar esse devocional fazendo uma pergunta para vocês, né? De vez em quando eu começo o devocional fazendo pergunta, né? O de hoje é com pergunta. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Eu quero começar esse devocional de hoje fazendo uma pergunta que eu fiz para mim e quero fazer para você. Você já entregou toda a sua vida para Deus? Ou falta ainda alguma coisa? Bom dia, Gislaine, seja bem-vinda, querida. Você já entregou a sua vida para Deus? Quando eu falo vida, eu estou falando o pacote completo. Relacionamento, trabalho, filhos, família, você mesmo, todas as esferas da sua vida. Você já entregou para Deus cuidar? Para Deus tomar conta? Ou você ainda está segurando e controlando alguma coisa? Responde essa pergunta para você. O pacote da sua vida, aquilo que faz a sua vida acontecer,
Você já submeteu a Deus? Você já entregou para Ele? Ou ainda não? Ou você entregou aquilo que te convém, ou você entregou aquilo que você acha que não tem controle, que não dá para levar sozinho. Existem algumas coisas que você está segurando. Por que eu estou perguntando isso? Porque isso é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir isso por você. Você não pode decidir isso por outra pessoa. Isso é uma decisão sua. É uma decisão pessoal sua. Você já entregou todas as esferas da sua vida para Deus? Porque Ele quer. Ele quer cuidar de todos os detalhes da sua vida. Eu não sei se você sabe disso, mas o Criador dos céus e da terra, o soberano Deus, aquele que te ama profundamente, completamente, Ele quer cuidar de todas as áreas da sua vida. Todas. Eu volto a perguntar, você já entregou todas essas áreas da sua vida para Ele? Enquanto você não fizer isso, não tem como Ele cuidar. Como eu sempre digo, uma das coisas que eu acho mais incrível de Deus é que Ele não nos obriga a fazer nada. Nem dar as coisas para Ele, nem entregar para Ele. Ele não nos obriga. Ele só nos convida. Ele só mostra a direção, Ele só mostra o caminho, Ele só derrama da sua graça, da sua força em nós, para que a gente, de forma consciente e sábia, possa decidir entregar tudo para Ele. Bom dia, Cláudio, seja bem-vinda, querida. Eu volto a repetir, você já entregou? Existe até uma palavra dele mesmo, do próprio Deus, que diz: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. É um convite. Entrega. Confia. Se você ainda não fez isso, eu te aconselho a fazer. Porque você já percebeu que se for depender só de você, a vida não anda. Você já percebeu que se for depender só da sua vontade, da força do seu braço, não dá certo. Você já sabe disso, eu não preciso dizer. Você já experimentou isso. Você já viu que não dá certo. O que eu estou falando para você hoje, nesta manhã, não é uma novidade. Você já sabe que a sua vida, se ficar nas suas mãos, ela não vai para frente. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Você já sabe que se você tiver o controle das esferas da sua vida na sua mão, você não anda, você não vence, você não prospera, você não realiza. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E o tema da nossa conversa hoje é exatamente esse: decida entregar. A entrega é uma decisão. Enquanto você não decidir, ele não vai tomar força. Deus é educado. É o contrário do diabo. O diabo ele não é educado, ele entra na vida e arrebenta, sem pedir licença. Grave isso. O diabo, se você deixar, se você tiver uma brecha, se você abrir espaço, ele entra sem pedir licença e arrebenta com a sua vida. Deus não. Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, tomar a decisão de abrir a porta, é uma decisão.
levantar, abrir a porta e permitir que ele entre, ele vai ceiar contigo e você com ele. Isso é o que ele diz. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Ceia, mesa, quer dizer intimidade, quer dizer relacionamento. Então, queridos, se você ainda não entregou, se você ainda não soltou a sua vida nas mãos de Deus, faça isso. Eu não estou falando que é fácil. A gente vai ver que tem algumas coisas aqui que impedem a gente de fazer isso. Mas faça. Mesmo com as dificuldades, entregue. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o mais ele fará. Eu quero começar esse devocional com um convite de Jesus para mim e para você. É um convite. Se você pegar a palavra de Deus, Deus em vários momentos nos convida a entregar, nos convida a ter uma vida com Ele, nos convida a viver plenamente nele. Bom dia, Camila, bom te ver por aqui, Deus te abençoe. Eu quero começar esse devocional exatamente com o convite de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. É um versículo muito conhecido, mas muito pouco vivido. Entenda isso. Esse versículo que eu vou ler para vocês e para mim é uma porção da palavra de Deus muito conhecida, mas pouco vivida. Para ser vivida, ela precisa ser praticada. Diz assim: Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu, diz ele, eu lhes darei descanso. Esse é o primeiro ponto. É um convite. Vem a mim. Você que está sobrecarregado de problema, você que está cansado com a rotina da vida, você que está sentindo um peso de um fardo que não é seu, que pode ser compartilhado, você que está cansado por diversas situações. Bom dia, Norimar. Bom dia, Ana Paula. Sejam bem-vindas, queridas. Jesus está fazendo esse convite. Vem a mim. O que você precisa eu tenho, ele está dizendo. Com essa frase, bom dia, Gabi. Com essa frase, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Bom dia, Teodora. É uma frase que ele está dizendo para você: o que você precisa, eu tenho. Aí ele diz: tome sobre vocês o meu jugo. E ele continua: e aprendam de mim. É isso que a gente está fazendo hoje aqui, nesse devocional. Aprendendo dele. Aprendam de mim, pois eu sou manso, eu sou humilde de coração, eu sou tranquilo, eu sou educado, eu não entro à força, eu bato na porta, eu espero você abrir. É isso que ele está dizendo. E ele diz: e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Viver em mim é mais leve, viver em mim é mais suave. É isso que Deus está dizendo. Isso é um convite para irmos até Ele. Só que assim, você precisa decidir ir. O convite é feito. O convite já foi feito. Agora você, no íntimo do seu ser, você precisa decidir ir. Porque indo, você receberá descanso. Indo,
você receberá alívio. Lutar cansa. Bom dia, Bruna, seja bem-vinda, querida. Batalhar cansa. Entenda que a nossa vida, eu sempre disse isso aqui, volto a repetir, a nossa vida é um campo de batalha. Outro dia eu falei num devocional sobre a armadura de Deus. Se você ainda não ouviu, vai lá no YouTube que está lá, a armadura de Deus. Estamos em guerra. Enquanto existir fôlego de vida em nós, estamos num campo de batalha. E batalhar cansa. Imagina, Teodora, tranquilo. Deus abençoe, querida. Precisamos de descanso diário. Precisamos de alívio na alma diário. Isso só é possível em Deus. Então aceite esse convite, venha a mim. Vá até Ele. Vá até Ele através da palavra. Vá até Ele através da oração. Nesse momento agora de manhã, às 6h17 da manhã, estamos indo até Ele. E tenha certeza que durante esse devocional você vai receber descanso, você vai receber alívio. Porque é assim que Ele faz. Quando estamos nele, não saímos do mesmo jeito. Na presença de Deus tudo muda, tudo se transforma, tudo se faz novo. O cansado sai descansado, o enfermo sai curado, o incrédulo sai com fé, o morto sai vivo, o surdo sai escutando, o mudo sai falando, o cego sai enxergando. Na presença de Deus, tudo muda. Ele convida eu e você para nos dar descanso, para assumir o controle da nossa vida. Esse descanso é isso, a gente só consegue descansar quando Deus assume o controle da nossa vida. Enquanto Deus não assume o controle da nossa vida, a gente não descansa. Quer descansar? Quer ter alívio na alma? Como é a promessa dele quando você chega até ele? Deixa ele controlar a sua vida. Por isso que eu falei que o tema desse devocional hoje é decida entregar. Decida deixar ele controlar a sua vida. Só assim você terá descanso. É isso que ele está dizendo. Dá-me o controle da sua vida, una-se a mim e eu cuidarei de você. Permaneça em mim. Decida receber o meu cuidado. Decida. Permita eu te carregar no colo. Permita eu cuidar de você. Eu sei do que você precisa. E o que você precisa eu tenho, diz o Senhor. Por isso, vinde a mim. E ele ainda completa nesse versículo. Ele diz, aprendam de mim. Ou seja, observe o que eu faço. E faça como eu faço. Observe o que eu faço. E faça igual. Se vocês fizerem o que eu faço, vocês vão ter alívio. Vocês vão ter uma vida mais leve. É isso que esse versículo está dizendo. É isso que Jesus disse quando disse, vinde a mim. Deixa eu assumir o controle da sua vida. Aprendam de mim, observem o que eu faço e façam igual. Dessa forma, vocês terão uma vida mais fácil, mais leve. Mas o que pode impedir, o que pode nos impedir de abandonar essa ilusão de achar que controlamos todas as coisas na nossa vida? Isso é uma ilusão. Achar que você tem o controle da sua vida
é ilusão, é perda de tempo. Você não tem controle da sua vida e você sabe disso. Como eu disse, você já sabe que você não tem o controle da sua vida. Então esse convite que ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, ele está dizendo, venha a mim e deixa eu controlar a sua vida, deixa eu tomar conta da sua vida, deixa eu tomar conta de todos os detalhes da sua vida, é isso que ele está dizendo. E aprenda de mim, faça o que eu faço, observe o que eu faço. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Bom dia, Rose, Deus abençoe, querida. Agora, o que nos impede de decidir entregar a nossa vida sob os cuidados de Deus? O que nos impede? O que nos impede de render a nossa vida completa para Deus? Eu separei algumas coisas aqui que são barreiras que nos impedem de viver plenamente em Deus. E a primeira dela é o orgulho. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. A primeira dela é o orgulho. Não queremos admitir que precisamos de ajuda. Admita que você precisa de ajuda. Admita que você sozinho, não faz nada. Admita que você sozinho não consegue. Porque o orgulho nos trava. O orgulho não deixa a gente avançar. O orgulho não deixa a gente caminhar. Provérbios capítulo 18, versículo 12 diz assim: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça. Olha isso, o que Provérbios está dizendo, palavras de Salomão, um homem sábio que escreveu esse livro de sabedoria, porque ele sabe o que é orgulho, ele passou por isso. Ele deixa claro, as pessoas orgulhosas estão no caminho da desgraça. O orgulhoso acredita que não precisa de ajuda, que não precisa depender de Deus, que pode resolver seus problemas sozinhos, de forma solitária. Ah, queridos, deixa o orgulho de lado. O próprio Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Por isso que ele diz, vinde a mim. O que você precisa eu tenho. Eu tenho águas tranquilas, eu tenho pastos verdejantes, eu tenho alívio para a sua alma. O problema é que a gente não entrega totalmente a nossa vida para Deus. A gente fica segurando aquela cordinha, como eu sempre falo. Isso não é entregar. Entrega a sua vida para Deus por completo, todas as esferas dela. Trabalho, família, marido, esposa, filho, financeiro, sentimentos, pensamentos. Deixa Deus controlar isso tudo. Deixa Deus controlar isso tudo, sabe? Deus nos ama tanto que mesmo com o orgulho que temos em nós, Ele não permite que esse orgulho nos separe dele. E o que Ele faz para chamar a nossa atenção e quebrar esse orgulho? O que Ele faz, o que Ele permite que aconteça para quebrar esse orgulho? São as situações de conflito, são as dificuldades da vida. Porque as dificuldades da vida, as situações de conflito, a dor, ela tem a finalidade de quebrar o orgulho. Ela tem a finalidade de quebrantar nosso coração. E ela tem a finalidade de sair de nós a seguinte frase: socorro, Deus. Agora você entende por que você está passando dificuldade? Você entende por que você está vivendo de repente em conflito?
Você entende por que um gigante se levantou na sua frente? Você entende o que você está sentindo aí dentro? Você entende o que você está vivendo? É para quebrar o orgulho. É para você pedir socorro. É para você se aproximar dele com seu coração quebrantado. É assim que Deus faz, Ele permite a dor, o sofrimento. Entenda uma coisa, fique isso claro para você no seu coração. Deus, Ele não tem prazer no sofrimento humano. Não, pelo contrário. Deus não tem prazer na dor humana, não tem. Mas Ele não dispensa essa dor, esse sofrimento, para quebrar o teu orgulho. Para você admitir que você precisa de ajuda. Para você reconhecer que nele você tem tudo aquilo que você precisa. Para você aceitar esse convite, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Deixa Deus quebrar esse orgulho. Viva nele. Existe um pastor que eu admiro muito, que eu leio vários livros dele, eu já citei eles aqui algumas vezes, que é o Rick Warren. Ele tem um livro fantástico chamado Uma Vida com Propósito. Eu já li 500 vezes esse livro, ele é maravilhoso. E sempre que eu releio, eu tenho vontade de ler mais ainda. É Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Ele diz o seguinte: quanto mais dor você tiver, menos ilusão você terá de que pode controlar as coisas. Olha isso. Quanto mais dor você tiver, menos ilusão você terá de que pode controlar as coisas. Você não pode controlar nada. Você não tem domínio sobre nada. Então deixa Deus te ajudar. Pede socorro. Quebra esse orgulho de achar que você resolve tudo. Você já sabe que não resolve. Você já sabe que não dá conta da sua vida. Você já sabe das suas fraquezas, das suas limitações. Então entrega para Deus. Deixa Deus quebrar esse orgulho e fazer você viver plenamente leve nele. A primeira barreira é o orgulho. A segunda barreira é a minha culpa. É a minha culpa. Ou seja, eu estou envergonhado. Eu estou envergonhada de pedir ajuda. Quanta gente reluta para conversar com a gente. A gente que atende várias pessoas, ontem eu atendi muitas pessoas durante o dia e uma delas disse exatamente isso. Pastor, você não faz ideia de quanto eu relutei para estar aqui com o Senhor conversando. Olha só. A gente está aqui para servir vocês. A gente está aqui para servir o reino de Deus. A gente está aqui para amar vocês. E aí a pessoa fica relutando. Eu entendo, é natural, somos ser humano. É difícil a gente admitir as nossas fraquezas. A gente tem esse sentimento de culpa, essa vergonha de falar, nossa. Mas não tenha. Eu quero aproveitar e abrir um parênteses, queridos. Eu estou aqui, disponível para te ouvir, para te amar, para caminhar com você, para andarmos juntos. Não tenha sentimento de culpa, de vergonha. Bom dia, Laura, seja bem-vinda, querida. Tem muita gente aí na live que eu não conheço pessoalmente.
como tem outros também que eu conheço pessoalmente. Mas o que eu disse aqui é para todos. Estamos aqui, estou aqui, para caminhar junto com você. Eu não vou abrir mão de você. Estamos aqui juntos, caminhando, andando, vencendo, conquistando, completando a nossa jornada. Então não tenha sentimento de culpa, envergonhado de pedir ajuda. Às vezes você diz o que esse salmista vai dizer aqui, no Salmo 40, versículo 12. Olha o que esse salmista diz. Esse sentimento de culpa, de não conseguir realizar, de não conseguir vencer. Esse sentimento de culpa de dizer, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a vida que Deus me deu, eu sei tudo, mas eu não consigo pôr isso em prática. É natural, o ser humano é assim. Mas não tenha sentimento de culpa. Olha o que o salmista disse. Porque os problemas que eu enfrento são grandes demais. Meus pecados me atrapalham a visão. São muitos, mais que os fios de cabelos da minha cabeça. Por causa deles me sinto fraco e desanimado. Por causa deles me sinto fraco e desanimado. De repente você está dizendo isso, pastor, meus problemas que eu enfrento são grandes demais. Meus pecados me consomem, atrapalham a minha visão. Atrapalham a minha visão, são muitos. Por causa deles eu me sinto fraco, desanimado. Ei, estamos juntos. Ei, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sentado no seu trono. O trono continua ocupado. Ele continua sendo o rei, ele continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle da sua vida e jamais perderá. Então vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Deixa esse sentimento de culpa de lado. Às vezes a culpa é tão grande que a pessoa não tem coragem de pedir ajuda. Principalmente se ele vive num contexto religioso, num contexto de legalistas. Entenda isso, onde as cobranças, o ambiente religioso, o ambiente legalista, eles cobram muito a perfeição. Larga disso. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeita. Somos falhos. Dependemos e precisamos de Deus o tempo inteiro. Pessoas assim têm vergonha de pedir ajuda, porque vai mostrar a sua fraqueza, vai mostrar o seu problema, vai expor a sua necessidade. Queridos, Deus te ama, mas Deus te ama profundamente, nunca esqueça disso. Deus te ama completamente do jeito que você é. O que Ele não quer é deixar do jeito que você está, mas Ele te ama e Ele te aceita do jeito que você é, do jeito que você está. De repente você está enfrentando um sentimento de culpa que impede você de pedir ajuda, de viver a plenitude de Deus. Não tenha vergonha de pedir ajuda de Deus e nem de pedir perdão. Peça perdão pelo seu sentimento de culpa, pela sua vergonha. Confesse o que você precisa. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar e purificar de toda injustiça. Peça ajuda. O Salmo 32 diz: então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Viva sem culpa. Bom dia, Kelly, seja bem-vinda. Viva sem culpa. A culpa te impede de caminhar.
A culpa te impede de aceitar esse convite, vinde a mim. Ah, queridos, a vida é mais do que isso. Deus tem mais para você. Amém? Vocês estão comigo? A terceira barreira que nos impede de aceitar esse convite de Deus, vinde a mim. A terceira barreira que nos impede de tomar essa decisão, de entregar todas as nossas esferas de vida para Deus, é a barreira do medo. É a barreira do medo. Tem muita gente que tem medo, mas não demonstra. Tem muita gente que lá dentro tem aquele sentimento de medo, aquele pavor da própria vida, mas não demonstra. E um dos medos é, eu tenho medo de que terei que abrir mão de determinadas coisas para entregar minha vida para Deus. Eu tenho medo de abrir mão e entregar completamente. Por isso que a gente fica com a cordinha. A gente entrega para Deus, mas fica com aquela cordinha ali, segurando. Porque a gente tem medo. A gente tem medo. Muitos evitam abrir mão dos maus hábitos, de mergulhar em compromisso com Deus, porque tem medo do preço dessa decisão. Tudo tem um preço. Entenda, Jesus Cristo pagou um alto preço por mim e por você. Preço de sangue. Tudo tem um preço. Sabe, muitos temem que se entregarem o controle da vida para Deus, vai ter que abandonar muitas coisas. Entenda, você não foi feito para ser aprisionado do pecado e ser escravizado pela situação. Em Cristo você é livre. Em Cristo você é livre. Livre do medo, livre do pânico, livre do passado, livre da escravidão. Deus tem vida nova para você. Deus tem muito mais do que isso que você está vivendo. Você é livre. Agora, a liberdade, ela tem que ser analisada e reconhecida da forma correta. A liberdade é escolher quem nos controla. Escolha aquilo que te controla. O medo te controla, o pavor te controla, a situação que você está vivendo te controla. O que você pensa, o que você acha, os seus sentimentos te controlam. Decida entregar esse controle da sua vida para Deus. Decida entregar o controle total da sua vida para aquele que te criou, para aquele que te conhece, para aquele que sabe as suas limitações, para aquele que te fez o convite, vinde a mim. Por isso, querido, essa liberdade de escolha de quem, do que controla a nossa vida, coloque em você uma responsabilidade de você decidir quem controla a sua vida. Por isso, escolha ser controlado por Jesus, que é a verdade, e a verdade liberta. Se conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus Cristo disse isso. Você não precisa ter medo das decisões que vai tomar, que irão transformar a sua vida. Sabe, queridos, isso é uma verdade que o próprio Cristo, o próprio Jesus disse em João 8, versículo 32 em diante: e conhecerão a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato são livres para escolher quem controla a sua vida, o que controla a sua vida. Amém?
E a quarta barreira é a barreira da preocupação. A barreira da preocupação. Qual é a barreira da preocupação? É aquela que depois que você entregou, depois que você decidiu entregar, depois que você soltou a cordinha, é a barreira da preocupação, ou seja, eu não conseguirei manter a minha decisão. Você começa a ficar preocupado de não conseguir ir até o fim. Você começa a ficar preocupada de não conseguir manter essa decisão de entregar a sua vida completamente para Deus. Mas entenda, como Pedro, 1 Pedro disse no capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todo o seu medo, toda a sua impotência, toda a sua limitação, toda a sua fraqueza, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe, muitos não entregam o controle da sua vida para Deus porque se preocupam se vão conseguir manter essa decisão de entregar. Muitos não entregam o controle da sua vida para Deus porque se preocupa realmente se vão conseguir tomar essa decisão de manter. Às vezes a pessoa começa a ficar preocupada com os desdobramentos dessa caminhada, desse pedido de ajuda. Mas não se preocupe, lance sobre Ele toda a sua preocupação, todo o seu problema, porque Ele cuida de você. Tomou a decisão de entregar todas as esferas da sua vida para Deus, descansa. Descansar é ter a convicção de que existe um Deus soberano que tem o controle total da sua vida. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Confia nele. E o mais, Ele vai fazer na sua vida. Amém, Timóteo? Deus te abençoe, querido. Seja bem-vindo. Deus tem mão forte. E essa mão forte é que vai sustentar a sua decisão. Quando cairmos, Ele levanta. E Ele mesmo te capacita para continuar se mantendo nesse propósito. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo entendeu isso de forma muito clara. Amém, amém, Timóteo. Moçambique, seja bem-vindo, querido. Olha o que Paulo entendeu sobre isso. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, ela vai completá-la. É aquilo que eu sempre digo aqui nas lives de manhã. Sabe por que você acordou? Sabe por que você está de pé? Porque Deus disse para você: ei, acorda, o meu plano com você continua de pé. Acorda, a obra que eu tenho com você ainda não acabou. Levanta, vamos viver esse novo dia, porque eu ainda tenho uma linda história para escrever na sua vida. Então, se você acordou, se você está aí de pé, se você está vivo, é porque os planos de Deus ainda estão de pé para a sua vida. Para a sua vida. Então não se preocupe. Deus é fiel. Deus é fiel. Agora, para finalizar esse devocional, eu quero, depois dessas barreiras, o que você precisa fazer para alcançar a cura dessas barreiras? Que é a barreira da culpa, barreira do medo,
a barreira do orgulho, a barreira da preocupação que te impedem de entregar a sua vida para Deus completa. Porque essas barreiras, elas existem. São da natureza humana, do fruto do pecado. É latente em nós. Por isso não se sinta culpado, mas tenha a decisão de vencer essas barreiras. Para que você entregue, para que você decida de uma forma concreta viver em Deus, viver por Deus e viver com Deus. Primeira coisa que você precisa fazer para aceitar essa cura dessas barreiras, cura da alma, cura do espírito. Aceite a palavra de Deus como seu padrão de vida. Aceite a palavra de Deus como seu padrão de vida. Sabe, queridos, Deus diz na sua palavra que as Escrituras são um padrão pelo qual nós vamos avaliar todas as decisões da nossa vida. Entenda isso, Deus diz na sua palavra que ela é o padrão para avaliarmos todas as decisões da nossa vida. Olha o que ele diz na segunda carta a Timóteo, o que Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu. Logo depois disso ele morreu. Ele foi decapitado. Mas olha o que ele diz para Timóteo, seu filho na fé, um pastor novo. Olha o que ele diz para Timóteo. Toda a Escritura, toda. Quando diz toda a Escritura, é de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução da justiça. Ela é a base para toda e qualquer tomada de decisão. Ela é o padrão de vida. Você quer saber como viver? Está aqui. Não se aparte desse livro. Quer ser curado do orgulho, da culpa, da preocupação, da dúvida, da angústia, do medo? Está aqui. Viva nesse padrão. Que esse livro seja o balizador da sua vida. Não aceite viver do jeito que você vive, porque você já percebeu que sozinho, você não consegue. Então, a primeira coisa, aceite a palavra de Deus como padrão de conduta, de vida, de regra para você. E você vai ser curado do orgulho, do sentimento de culpa. Você, dessa forma, vai aceitar o vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, de uma forma mais tranquila e mais leve. Segunda coisa, para você alcançar cura, para decidir se entregar completamente a Deus em todas as esferas da sua vida, aceite a vontade de Deus como seu estilo de vida. Queridos, a vontade de Deus deve ser o seu estilo de vida. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim, disse Paulo. Paulo disse isso porque ele aceitou a vontade de Deus como seu estilo de vida, como a sua forma de vida. Aceite a vontade de Deus como seu estilo de vida. Não faça do mundo o seu estilo de vida. Não faça dos seus sentimentos, daquilo que você pensa, daquilo que você acha, como seu estilo de vida. O seu estilo de vida deve ser a vontade de Deus. A vontade de Deus deve reger o seu estilo de vida.
Amém, Patrícia. Deus te abençoe, querida. Faça da vontade de Deus os seus passos, os seus pés. Paulo entendeu isso profundamente. Olha o que ele escreveu aos Romanos, a carta dele aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2, é um versículo muito conhecido de todos nós, mas escute esse versículo, leia esse versículo nesse contexto, de que a vontade de Deus deve ser o estilo da sua vida. Ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não faça desse mundo o seu estilo de vida, mas se transformem pela renovação da sua mente. Sofra essa metanoia para que você seja capaz de viver, experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Bom dia, Fê. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. A vontade de Deus deve ser o seu estilo de vida. Não se amoldem com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo são temporais. A vontade de Deus é eterna. Tudo passa, menos a palavra, a vontade, a soberania de Deus. A soberania de Deus. Se transforme. Esse livro, quando ele é vivido, quando ele é lido, ele gera em nós a metanoia, a transformação da mente. E dessa forma, a vontade de Deus se torna em nós estilo de vida. Faça da vontade de Deus para você o seu estilo de vida. O salmista do Salmo 40, versículo 8, ele entendeu isso. Ele disse: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Eu tenho grande alegria de fazer a tua vontade. Quer vencer o orgulho? Quer vencer a preocupação? Quer vencer o sentimento de culpa? Quer se entregar completamente para Deus? Faça da vontade dele o seu estilo de vida. Paulo entendeu isso e ele disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Amém? E o último ponto do nosso devocional, para orarmos e finalizarmos, para você vencer essa barreira do orgulho, de achar que você não precisa de ajuda, de achar que você é independente, esse orgulho de falar, não vou pedir ajuda e vou sofrer sozinha, vou sofrer sozinho, isso é orgulho. Para você vencer esse orgulho, para você vencer o sentimento de culpa, eu tenho vergonha de pedir ajuda, eu tenho vergonha de reconhecer minha falha, eu tenho vergonha de reconhecer a minha limitação. Para você vencer isso, aceite o poder de Deus como a sua força. Aceite o poder de Deus como sua força. Você tem ideia do poder que tem dentro de você? Você tem ideia do que você é capaz pelo Espírito Santo que habita em você? Você tem consciência de quem é você em Deus? A palavra de Deus diz em Hebreus que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em mim e em você. Você sabia disso? Você sabia que o poder da ressurreição
habita em você para ressuscitar seus sonhos, ressuscitar seus projetos, ressuscitar sua vida em Deus, ressuscitar os seus caminhos, lançar fora o medo, lançar fora a preocupação, lançar fora a ansiedade, lançar fora a tristeza. É por esse poder que tudo isso acontece. Então aceite o poder de Deus como a força que te rege, a força que existe dentro de você. Você não tem ideia do que você é capaz em Deus. Você não imagina do que você é capaz. Mas eu acho que já está na hora de ter essa consciência. Consciência de identidade. Quem eu sou em Cristo. E essa chave, querido, faz toda a diferença para você tomar a decisão de entregar a sua vida completa para Deus. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, 13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me sustenta. Naquele que me chama: vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados, cansados, eu te darei descanso. Sabe, isso significa que em Jesus eu posso vencer os maus hábitos, resolver meus problemas de relacionamento, experimentar reconciliações, encontrar consolo, identificar as perdas, viver na esperança, olhar para frente, ter a visão além das circunstâncias. Em Cristo somos mais do que vencedores e nele encontramos força para suportar todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Então reconheça que você precisa de Cristo. Amém? Aceite o poder de Deus que habita em você. Eu quero finalizar esse devocional lendo Evangelho de João, capítulo 6, que diz o seguinte, capítulo 6, versículos 66 a 68, diz assim: à vista disso tudo, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam mais com ele. Então, Jesus perguntou para os 12, porventura, quereis também vós, outros, ir embora? Agora olha a resposta de Simão, olha a resposta de Pedro. Para vocês entenderem o contexto, nesse contexto Jesus Cristo estava no meio de uma multidão. No meio de uma multidão. E nessa multidão, ele identificou que tinham pessoas ali, que estavam ali não por ele, mas por aquilo que ele tinha para oferecer. E hoje acontece isso, muita gente está na igreja, muita gente está buscando o Senhor, não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele oferece. Não faça isso. Ele fazendo, Ele é Deus. Ele não fazendo, Ele é Deus. Ele é Deus. Não busque o Senhor pelas coisas que Ele pode te oferecer. Busque o Senhor por quem Ele é na sua vida. Mas lá, nessa multidão, Ele deu um discurso duro. Ele falou, vocês estão aqui por causa do pão, por causa do alimento, por causa dessas coisas perecíveis. Vocês não estão aqui por causa de mim. Então vão embora. Se vocês estão aqui por causa disso, vão embora. E os discípulos disseram para ele, Senhor, você usou palavras duras.
E muitos foram embora. Muitos discípulos abandonaram ele. E aí falaram isso para Jesus. O Senhor pegou pesado. Claro que eu estou só, dando um exemplo de como foi. Mas a Bíblia não diz se você pegou pesado. Mas, só para ficar claro, o discurso foi muito duro. Como o de hoje, de repente, está sendo. Eu sei que o devocional de hoje, de repente, não foi aquilo que você gostaria de ouvir. Mas foi o que Deus me entregou. E quando disseram isso para Jesus, que ele teve um discurso muito duro, ele disse: porventura vocês também não querem ir embora? Aproveita. Aproveita. Se vocês estão aqui pelas coisas que eu tenho para oferecer, pode ir embora. Olha a resposta de Pedro. Preste bem atenção na resposta de Pedro. Senhor, para quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Olha isso. Interessante que Pedro não disse para onde iremos, porque não se trata de lugar, se trata de pessoa. Por isso que tem um monte de gente mudando de igreja, porque acha que é o lugar. Não é lugar, não se trata de lugar. Se trata de pessoa. Senhor, para quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Vença as barreiras. Entregue o seu caminho para Deus. Deixa Deus cuidar de todas as esferas da sua vida. Querido, uma vida com Deus é a melhor decisão que tomamos na vida. Tudo que vivemos nesse mundo vai passar. Tudo que vivemos nesse mundo é temporal. Você pode estar vivendo uma fase maravilhosa na sua vida. Ela vai passar. A nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida tem os seus altos e baixos. Permaneça em Deus. Entregue o seu caminho a Ele. Confia nele. Amém? Ultrapassamos um pouquinho o horário hoje, tá? Mas se fez necessário. Geralmente eu encerro um pouquinho antes das 7. Mas a palavra de hoje se fez necessário alongar um pouco, né? Vamos orar para que a gente possa finalizar esse devocional. Essa é a palavra que eu quis compartilhar para vocês. Ela é uma palavra um pouco dura, porém necessária, para que a gente possa realmente decidir entregar a nossa vida completa para Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração. E para que a gente possa viver plenamente entregue a Ele. Viver por Ele, nele e para Ele. Deus tem muito mais para você viver do que esse momento que você está vivendo. Deus tem muito mais. Aquilo que os seus olhos ainda não viram, aquilo que o seu coração, que o seu ouvido ainda não ouviu, aquilo que o seu coração ainda não recebeu, é o que Deus tem preparado para você viver. É o que Deus tem preparado para você viver. Deus tem muito mais para te dar. Então se entregue a Ele por completo. Entregue a sua casa, sua família, seus negócios, seu trabalho, suas finanças, seus medos, suas angústias, seus problemas, sua alegria, sua felicidade, seu amor. Entregue tudo para Ele. E tenha certeza que Ele vai amar controlar a sua vida. Porque é isso que Ele quer.
assumir o controle da sua existência e fazer você uma pessoa extremamente feliz. Extremamente feliz. Porque a alegria no Senhor é a nossa força. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Obrigado, Pai, por nos acordar. Obrigado por dizer que a obra que o Senhor começou, o Senhor está continuando. Obrigado por nos dizer que os Seus planos, independente das circunstâncias, independente daquilo que achamos, pensamos, os Teus planos continuam de pé. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Como é bom saber que temos um Deus fiel, que independente da nossa incredulidade, independente dos nossos medos, o Senhor permanece sendo Deus na nossa vida. Por isso, Pai, obrigado por nos trazer nesta manhã diante da Tua presença e aprender mais e mais da Tua palavra. Como é bom a gente viver de acordo com a Tua vontade. Ah, Pai, como queremos caminhar na Tua vontade, permanecer nas Tuas promessas. Por isso, Pai, todas essas barreiras que aqui foram ditas, ministradas no nosso coração como orgulho, como sentimento de culpa, como medo, como as preocupações, que a partir de hoje elas deixem de ser barreiras e caiam por terra e que só haja espaço em nós para a Tua presença, para a Tua palavra. Que a Tua palavra seja o nosso balizador, a nossa conduta. Que a Tua palavra seja a nossa regra de caminhada. Que a Tua vontade, Senhor, seja o nosso estilo de vida. Que possamos viver realmente no centro da Tua vontade, porque no centro da Tua vontade, meu Deus, é o lugar mais seguro que existe. No centro da Tua vontade é o lugar onde mais nos alegramos. Por isso, Pai, reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos que sem o Senhor nada somos. Por isso, Pai, aceita a nossa vida como um sacrifício vivo diante do Senhor. Toma as rédeas da nossa vida e faça dela a Tua vontade. Eu não quero mais viver por mim mesmo, Senhor. Eu não queremos mais viver pela nossa própria vontade, porque já vimos que não dá certo. Não queremos viver pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria força, porque sabemos que não adianta. Não sairemos do lugar. A gente já experimentou isso, a gente já viveu isso. Por isso, pegamos toda a nossa vida neste momento, nesta manhã, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos, o nosso eu, e submetemos ao senhorio de Cristo. Vem, Senhor, tome conta da nossa vida hoje, agora, ao ponto de dizermos, não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Por isso, Pai, visita agora cada um que está online comigo, visita cada vida, cada casa, e onde houver tristeza, que haja alegria. Onde houver ansiedade, que haja esperança. Onde houver incredulidade, que haja fé. Onde houver enfermidade, que haja cura. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, seja queimado agora pelo fogo da Tua glória. E que haja paz, haja prosperidade, haja tranquilidade, haja paz de espírito, haja coragem, ousadia, ânimo, para que cada um deles possam viver a Tua palavra e fazer da Tua vontade o seu estilo de vida. Obrigado, Pai. Visita cada casa, cada família, cada negócio. Estenda a Tua boa mão e os abençoa em tudo, Pai. Que eles possam ser extremamente abençoados pelo Senhor. Obrigado, Pai, pela vida deles. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles possam ser extremamente abençoados, tocados pela Tua palavra, e que eles possam viver realmente uma entrega plena. Que todos nós possamos decidir com ousadia, com coragem, entregar a nossa vida ao Senhor.
Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, por este dia. Fica conosco. Nos ajuda a caminhar. Que esta palavra que foi dita aqui ecoe por todo dia no nosso coração. E que a cada momento possamos lembrar do que foi dito aqui. Continue conosco, nos orientando, derramando mais da sua graça e do teu favor. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. Que vocês possam viver tudo que foi dito aqui. Amém? Os que chegaram agora, sejam bem-vindos. A gente já está no final, mas essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Compartilhe essa live. Pessoas precisam de uma palavra de esperança, de coragem. Ela também vai ficar gravada no meu YouTube também daqui a pouco. Entra lá no meu canal do YouTube, se inscreva e vamos espalhar esperança. Queridos, eu só uso a internet para isso. Só para propagar a palavra de Deus. Então, compartilhem essa palavra, vivam essa palavra, entregue a sua vida completamente para Deus e tenha certeza que você viverá uma vida extremamente abençoada, tá bom? Aí no meu perfil tem um link, clica no link, lá tem todos os meus canais, todas as coisas que eu faço, lista de transmissão, devocional. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp, 998065957. Se você precisar de oração, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui para te ajudar a seguir esse caminho junto. Nesse WhatsApp também você pode dizer que deseja participar da lista de transmissão dos devocionais. Todo dia eu envio o meu devocional escrito para as pessoas, uma palavra, uma orientação de vida, tá bom? É nesse WhatsApp aí. Basta você entrar nele e dizer: eu quero participar da lista de transmissão, ou se você precisa de uma oração, alguma coisa, eu estou aqui para isso, para servir vocês, para servir o reino de Deus. Tá bom? Então essa live vai ficar gravada, depois ela vai para o YouTube. Tá bom, querido? Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma quarta-feira extraordinária na presença de Deus. E continue firme. Deus tem muito mais para a sua vida. Decida entregar o seu caminho a Ele, confiar nele, e você vai viver o extraordinário de Deus para você. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, e se Deus permitir, amanhã estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento na presença de Deus. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus.